A gente precisa ter o hábito de ser pessoas que louvam, né? Que deem elogios. Amém? Não só elogios para Deus, que é maravilhoso, que é grande, todo poderoso, mas também para as pessoas que estão ao nosso lado, porque eles são semelhança e a imagem de Deus. Não é isso? Por isso que eu sou assim, né? Aleluia! Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Madalena na Bíblia? Né? Maria Madalena. E hoje eu vou compartilhar algumas coisas sobre ela, falar um pouquinho sobre a história dela, sobre a reflexão dela, para a gente pensar sobre uma outra maneira de olhar para essa mulher que foi injustiçada ao longo da história, né? A gente teve um equívoco, houve um equívoco no meio do caminho, mas foi reparado, e a gente vai compartilhar um pouquinho disso, sobre a história dessa mulher, que eu acredito que vai edificar muito nossos corações, vai falar muito profundo no nosso interior, que vai trabalhar, né, no nosso ego, na nossa vaidade, vai trabalhar na nossa maneira de responder aquilo que Deus é e faz. Se você está comigo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 20, no verso 15, mas se você quiser acompanhar ali também, está anotadinho. Diz assim, João 20, 15, na parte A, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Mulher, por que você está chorando? A quem? Percebe que a pergunta é muito específica. A quem você procura? Você está chorando e procurando. Guarda isso. Bom Deus, eu te peço que fale conosco. Eu sei que nada que eu tenho é bom o suficiente para ti, mas o que eu tenho a oferecer, Senhor, agora a minha vida para que tu use, para que eu seja instrumento para falar à tua igreja, para que a sua voz ecoe nos nossos corações, para que a revelação da sua palavra possa, ó Deus, produzir frutos intensos na nossa vida, que a nossa caminhada cristã melhore e se fortaleça a cada dia através da revelação de quem tu és, através da sua palavra. Então, Senhor, que cada coração que chegou aqui hoje para ouvir a sua voz, para ouvir a sua fala, eu te peço que seja edificado, Senhor. Eu te peço que seja quebrantado. Eu te peço que seja transformado e moldado pela revelação de quem tu és em nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Por que eu falei que ela é muito injustiçada? Porque a história de Maria Madalena, ela foi prejudicada ao longo da história, porque a maioria das pessoas falam que ela era pecadora, não é assim? Aquela mulher pecadora, e outros falam que ela era prostituta antes de converter, né? Vocês já ouviram essa história ou não? Nunca ouviram? Já, a maioria pelo menos. Só que a gente precisa filtrar exatamente aquilo que a gente ouve. Eu sempre bato muito nessa tecla, gente. Não reproduz igual um papagaio aquilo que você ouviu. Lê, pesquisa, né? Vai saber, vai a fundo. Porque às vezes a nossa falta de conhecimento faz com que a gente cometa erros simples, erros bobos. E aí a gente vai perceber que ao longo dessa mensagem, ela foi injustiçada porque interpretaram a Bíblia errado e aí foram passando, o outro passou para o outro, que todo mundo aprendeu errado. Então, a gente vai, à medida que for passando, eu quero primeiro fazer uma desmistificação dessa questão. Por quê? Porque a vida dela vem transitando de uma escuridão densa, né, aprisionada em demônios, 7 demônios que a Bíblia diz, até a luz da ressurreição de Cristo. Ela vem das densas trevas até o ápice da clareza, revelando que o coração apaixonado por Cristo é aquele que se recusa a viver um segundo só sequer sem a presença de Jesus.
Aqui a gente está falando do momento em que Jesus parte e ela vai ao túmulo. Jesus morreu, pronto, acabou. Para ela não. Ela continua voltando, procurando a presença dele. E é dentro desse contexto que a gente vai começar a pensar essa reflexão nossa. Mas antes, eu quero deixar bem claro que no ano de 591, depois de Cristo, o Papa Gregório, chamado Magno, ele fez um sermão que ficou muito famoso. Esse sermão ficou tão famoso e ele traz até hoje essas ideias dentro da nossa cultura popular, se é que eu posso chamar assim. Porque a Bíblia nunca disse que ela era uma mulher pecadora. Não tem nenhuma passagem, das 12 passagens que se refere a Maria Madalena, nenhuma delas fala que ela era pecadora. Também não fala que ela tinha sido prostituta, em nenhuma passagem. Mas de onde surgiu essa confusão? Porque o Papa Gregório, ele fundiu, ele juntou, misturou 3 passagens bíblicas que são distintas, Deixa eu passar um aqui, que você vai ver exatamente quais são as 3 passagens. Ali de Lucas 7, que fala da mulher pecadora, aos pés de Jesus, ali beijando, lavando com as lágrimas. Juntou a Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, que fica aos pés de Jesus, quando Jesus está lá e Marta trabalhando e Maria ouvindo. E Maria Madalena misturou as 3, juntou, falou assim: essa aqui é a mesma pessoa, essa e essa. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia em lugar nenhum fala que é a mesma pessoa. Ele sugeriu, trouxe como verdade, caiu na cultura popular e se espalhou, Mas agora, mais recente, 1969, a Igreja Católica Romana removeu formalmente o rótulo de penitente, aplicado a Maria Madalena no calendário litúrgico, reconhecendo que ela e a mulher pecadora de Lucas 7 são pessoas diferentes. Então, a mesma Igreja Católica que trouxe essa, fama, essa nuvem sobre Maria Madalena, também removeu, Então, assim, não sei se você pensa da mesma maneira que eu, mas tem fofoca que acaba com a reputação da gente, Tem situação que a pessoa diz que é verdade, Igual, não sei se vocês estão sabendo, mas me parece que teve um vereador, do Rio, que foi acusado de ter abusado de uma menina, violentado ela, ficou 3 anos praticamente preso, 2 anos e pouco, e agora saiu da prisão, e a menina foi apertada pela justiça, e aí ela fez uma negociação para confessar a verdade, que ele nunca tinha feito nada com ela. Mas como que desfaz? O cara perdeu o mandato, o cara, teve problemas na família, ficou 2 anos e pouco preso, por causa de falácias, por causa de fofoca, por causa do que disseram, não da verdade. E aí eu fico pensando assim, não estou defendendo ninguém, nem o rapaz não, nem a menina que... Não, nada disso, só estou trazendo um fato para ilustrar que às vezes a gente precisa entender que o que a gente diz a respeito de algo ou de alguém pode ser muito sério. E aí a gente ficou com aquele estigma de que Madalena era pecadora, que ela era prostituta e um monte de coisa, só que na verdade a Bíblia não diz isso. Então a gente matou já a primeira charada, beleza? Foi ou não foi? Você sabia disso, dessas informações? Não? Então agora, pelo menos se você sair daqui só sabendo isso, já valeu. Mas é importante a gente saber qual é a verdade. Por quê? Porque quando a gente sabe qual é a verdadeira história, qual é a
verdade, isso liberta a gente. A gente, quando vive na luz, quando a gente vive na verdade, é muito mais simples. E eu conheço muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, às vezes não são da nossa igreja, às vezes são pessoas que estão passando por situações, aí vem procurar o pastor. E uma coisa que eu tenho percebido, na maioria das vezes, que envolve mentira, existem problemas severos. Porque tem gente que tem problema crônico com mentira. O problema não o cara não consegue falar a verdade de coisas pequenas. Não consegue ser transparente nas coisas mínimas. E aí a gente começa a ter dificuldade em todo o resto. Porque a verdadeira, né, a verdade, o que acontece é que quando a gente não vive na verdade, a gente coloca trevas sobre tudo. Até aquilo que é verdade, para quem ouviu várias mentiras, olha aquela verdade e fala assim, será? Né? Eu lembro que tinha uma menina lá na igreja de Marambaia, que ela sempre dizia que estava doente, passando mal, um negócio terrível mesmo. Ela tinha um negócio lá, um mal súbito. E ela ficava dizendo que estava doente. E aí, sempre as pessoas iam até a mãe dela, perguntavam, olha, isso aqui, fulana disse que está muito doente, isso aqui, você precisar de alguma ajuda para... Não, minha filha está doente não. Como assim? Não, ela está bem. A gente fez exames, check-up e tal. Vez após vez. Teve uma vez, se eu não me engano, que ela disse que o problema de saúde dela era... Esqueci o nome daquela doença que você fica tossindo e sangra. Tuberculose. Só que é contagioso. Aí eu fiquei preocupado, né? Levei essa jovenzinha para a mãe dela e falei assim, olha, ela precisa ficar em isolamento, porque tuberculose é contagioso. E a mãe dela, isso é mentirosa. Não está com tuberculose, coisa nenhuma, não tem nada. Aí teve um dia que ela ficou doente de verdade. Só que aí ninguém acreditou. Porque ela vinha com várias doenças. E cada dia uma mais extraordinária que a outra. Quando ela ficou doente de verdade com pneumonia, aí o pessoal não acreditou. E eu fico pensando que, na verdade, quando a gente vive a verdade, é muito mais simples de viver. Né? Eu fico imaginando, eu tenho uma esposa só, graças a Deus. Mas os caras que têm duas famílias, você pensa que eu não já vi caso disso? Eu já vi. Tem um caso que o cara tinha duas famílias. Você lembra do caixeiro viajante? O cara tinha duas famílias. E quando a esposa oficial descobriu da outra, os filhos já tinham 40 e poucos anos, 50 anos de idade. E agora? Eu fico imaginando como é que vive, né? Como é que chama, não esquece o nome da, confunde. Não, porque eu fico pensando, tem que ter uma logística para um negócio desse. Não, cara, é o mestre da mentira, porque como que vive duas vidas? E eu fico olhando para a história dela, que passou por tanto tempo na difamação, como bom seria se a partir de agora, a gente que já conhece a verdade, começasse a trazer leveza para olhar a respeito dessa mulher. E aí a gente precisa entender que essa mulher, ela não era só alguém que seguia Jesus. Ela era plena devota, entregue. Ela decidiu não viver a própria vida para entregar a vida dela ao ministério de Jesus. Para onde Jesus ia, ela ia atrás. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Por onde quer que ele passasse, ela estava lá.
E vai além, ela ajudava financeiramente no ministério de Jesus, ela ajudava a financiar o ministério de Jesus. Você vai ver isso em Lucas 8. O ministério de Jesus era financiado financeiramente, não tem como Jesus viajar com 12 homens para cima e para baixo, sem ter alguém que ajude. E ela era uma dessas pessoas que sustentava o ministério de Jesus. E eu fico pensando, cara, será que o que ela tinha de diferenciado? O que Maria Madalena tinha para ela ter esse desespero? Ele morreu e depois de morto eu estou indo lá procurando ele. Eu coloquei aqui que o verdadeiro amor nasce onde a liberdade foi devolvida. Olha só o estado inicial dela. Como que Jesus encontrou ela pela primeira vez? Lucas 8, do 1 e 2. Diz assim: aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Esses 7 demônios aqui, indica que ela passou por um processo de libertação mais severo do que o comum. Porque geralmente Jesus passa alguém endemoniado, Jesus fala, sai, o demônio sai, não é? Aconteceu isso com uma legião de demônios no Gadareno. Vocês conhecem a passagem, né? Mas por que aqui deixou explícito que saíram 7 demônios? Há uma teoria entre os teólogos que esses demônios não saíram imediatamente, como aconteceu no Gadareno, mas foi um processo de libertação. Então ela foi liberta de uma coisa, depois de outra, e assim até contando as 7 vezes da libertação dela. Então, ela sabe quem ela era antes de conhecer Jesus. Ela sabe que ela passava, como que era a vida dela antes de conhecer Jesus. E diga-se de passagem, 7 demônios é ruim pra caramba colado na gente, né? E a minha pergunta agora é, esquece Maria Madalena por uns instantes e pensa em você. Se você não conhecesse Jesus, como é que era a sua vida hoje? Eu devia ser uma coisa muito ruim. Não sei exatamente o que. Mas pensa numa coisa ruim. Se com Jesus eu sou ruim, imagina se eu não tivesse Jesus. Eu lembro que eu tocava teclado e aí eu tinha um primo que me deu a aula, né, o Dudu, e ele estava bem mais avançado, ele já tocava fora, e aí ele começou a me dar a oportunidade de tocar em algumas bandas que ele estava tocando como um substituto, porque ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu ia para um lugar para substituir ele, né? A gente chama isso na música de sub, né? Eu ia tocar como sub dele em alguns eventos. Aí eu lembro que antes de eu começar a substituí-lo, né, nesses eventos, eu tocava já em outros eventos. E eu toquei uma vez ali, não sei se vocês já ouviram falar, mas perto do Mauá ali, tem um baile da terceira idade no Sino Alto. Vocês já viram aquilo? Não? Mas é um salão, tipo um salão de festa, que as pessoas 50 a mais vão para lá para dançar, a se divertir, azarar. E eu tinha 12 anos no baile da terceira idade, tocando teclado. Roberto Carlos largado. E assim, a banda eram pessoas mais velhas. E eu era um molecote.
Você tem o quê? 13? 13, tá? Só pensar no Lucas ali, era mais ou menos assim. E aí eu fico pensando, cara, naquele mesmo ambiente tinha bebida, droga e muito hormônio. Na época não existia tadalafila não, mas o negócio lá era que pegava fogo. As velhas assanhadas. E aí eu lembro das propostas que eu ouvia, de droga, de álcool, de uma vida promíscua. E eu fico me perguntando, se Jesus não me resgata, onde é que eu ia estar hoje? O que eu ia estar fazendo? Eu lembro que lá em Marambaia ainda não era embaixo, onde é a igreja hoje, era lá na Rua 5, no finalzinho lá, e eu já estava tocando já, agora com umas bandas mais famosinhas, já estava com os cantores mais famosinhos e tal, já estava desenrolando, já estava me encaminhando para a profissão de ser músico mesmo. E aí eu lembro que o bispo Jocelino, da Nova Vida de Bom Sucesso, foi na igreja, num culto. A igreja era mais ou menos desse tamanho aqui, né? Lá na Rua 5. E aí ele chegou, terminou de pregar e tal, ele olhou para mim, que eu estava tocando, fazendo um fundilho musical para ele. Aí ele olhou para mim, botou a mão no meu ombro e disse assim: olha, o rei da Babilônia vai te convidar para sentar na mesa dele, comer a comida dele, vestir a roupa dele. Não aceite os manjares do rei. Virou as costas e continuou pregando. Tinha um baterista que estava tocando lá na igreja, porque ele me conheceu e tal, aí a gente estava Franklin. Ele tinha um estúdio de música lá em Niterói. E ele tinha um cabelão, ele era roqueiro, e o Espírito Santo tocou nele de uma maneira tão intensa que ele falou assim: eu vou dar o meu cabelo de oferta. Aí ele cortou o cabelo dele, vendeu, aí fez uma oferta. Aí esse cara estava muito coração, muito no reino, ele foi receber uma proposta por causa do estúdio de fazer parte de uma banda que ia tocar ao vivo no programa da Xuxa. Vocês lembram do Planeta Xuxa? Seria o auge de eu decolar, e ali não teria fim na minha carreira de músico. E no dia que o bispo falou isso, ele fez a proposta para mim, falou assim: cara, a gente só falta um tecladista para montar a banda. Aí eu falei assim: cara, eu recebi uma palavra hoje, que era para eu não aceitar os manjares. Olha só, a minha profissão, cara, dali eu vou ter como viver com música, né? Porque quando você é criança e você toca com os caras, ele pensa assim: eu vou pagar o fulano que tem filho, vou pagar o Beltrano que tem filho. Aí você que é criança, ele não quer pagar não. Todo mundo recebe, eu também não sou digno do meu trabalho, tal, mas enfim. E eu achando que ali tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos. E aí eu recebi essa proposta, e aí me parece que a Marlene Matos ligou para ele, falando assim: olha, dá um ultimato no tecladista, porque a gente apareceu uns garotos aqui dançando e o grupo é muito maneiro, e se vocês não toparem até amanhã, eu vou botar os garotos da dança. E aí eu fui e disse para ele: cara, eu não vou. Aí vocês já ouviram falar de um grupo de dança chamado You Can Dance? Um Fly, aquela galera toda lá? Então, eles que entraram no nosso lugar para programar lá. Aí eu fiquei pensando assim: cara, que luta, né? Eu estava com tudo encaminhado para ter sucesso na minha profissão. Deu errado devagar, foi pouco. Aí, vamos fazer o quê? Então vamos continuar tocando, fazendo aquilo no basicão. Aí depois eu fui trabalhar em outras coisas, né? Fui atendente de telemarketing. Não era na Contex. Mas trabalhei depois um monte de coisa, né? Já fui até ajudante de obra. Eu desisti. Depois de 2 semanas, percebi que não é uma coisa para mim. Mas quem você seria? Eu poderia ser uma coisa muito ruim.
Porque se você olhar hoje para o pessoal do grupo do You Can Dance, está todo mundo mal. Diga-se de passagem, tem gente até presa. Mas está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente olha, para o nosso passado, e a gente tenta imaginar um futuro sem Jesus, eu não consigo me ver sem Ele. Eu não consigo imaginar como seria terrível a minha vida sem a presença de Jesus. Eu não consigo imaginar quão terrível é viver sem a presença daquele que traz a paz que eu preciso. Então, eu coloquei até uma frase assim, ó, só quem conhece a profundidade do seu próprio resgate consegue medir a altura da sua adoração. Ela era intensa, por quê? Porque ela sabia quem ela era antes de Jesus. Ela era tão apaixonada por Jesus, só que não tem como medir amor. Paixão, não tem como se medir. Não existe um aparelho para dizer, olha, tem 3 quilos de amor aqui. Não tem como eu mensurar. E aí a gente começa a entender que a resposta do nosso amor é uma atitude. A resposta da minha gratidão é uma atitude. A resposta que eu posso dar, o mais concreto que eu posso entregar, são atitudes, que são a evidência daquele amor que eu sinto, daquela paixão, da minha veneração, da minha devoção, da minha entrega. Está tudo ali baseado no caos que eu saí. E eu até estava brincando com alguém ontem, não lembro exatamente quem, mas quando a gente tem noção de quem a gente poderia ser sem Jesus, a gente começa a ter um outro senso de responsabilidade com a vida cristã. Lembrei, foi com Carlinhos e com o Emanuel. Eles foram lá em casa no final da tarde para pegar a geladeira junto comigo. Aí a gente sentado na grama do jardim da minha casa, aí a gente sentado ali, eu estava falando para eles, se a gente souber exatamente de onde Jesus nos tirou, a gente não quer voltar para lá nunca mais. O problema é que tem gente que não consegue reconhecer o que Jesus fez na sua vida. Não consegue enxergar Jesus nas mínimas coisas. Não consegue enxergar Jesus na vida. E quando a gente tem um coração ardente, a gente não dá um passo atrás, a gente não recua no meio da dor. E eu estou falando isso com um coração muito simples, muito, humilde. Porque quando a minha filha passou por aquela situação, de ficar internada no CTI, aquela coisa toda, eu daria a minha saúde pela dela. Eu quero que ela fique bem. Não gosto nem de lembrar um negócio desse. Porque quando a gente ama alguém muito intensamente, é tudo. Eu estava falando com a Renata ontem, ela falou assim, meu filho é tudo para mim, não sei o quê. Rapaz, um dia ele vai achar uma mulher que ele vai dizer assim, mãe, essa daqui que eu quero ficar pelo resto da minha vida. Você, não, meu filho, fica comigo. Não é? O mais louco é que ele vai mesmo. E quando a gente está apaixonado, quando a gente tem esse coração amoroso, a gente começa a perceber que as nossas atitudes, elas não são feitas porque alguém pediu, porque alguém ordenou, mas por pura devoção e amor. Não é? Quem é que pede para você se importar com o outro? Senão você mesmo se importando. Olha, eu quero que você se importe com fulano, com Beltrano. Mateus 27, no verso 55 e 56, diz assim, no momento que Jesus estava sendo crucificado, tá? Esse aqui é o momento da crucificação, Cristo. E aí estavam ali,
mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Você lembra que eu estava lendo em Lucas 8 que tinha umas mulheres seguindo Jesus por onde ele ia, de cidade em cidade e tal? Então tinha uma galera aqui que desde a Galileia seguia a Jesus. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Esse texto aqui mostra um fato que para mim e para você parece ordinário, normal, está ali tudo em ordem. Elas estavam observando Cristo sendo crucificado, a cidade veio ver e elas vieram juntos. Mas essas mulheres estavam desafiando tudo. Por quê? Porque Cristo era o perturbador da ordem. Cristo, ele era um herege. Crucificam-o. Ele é inimigo de Roma. Crucificam-o. E aí você coloca agora para aquela realidade da época que ele era o pior vilão. Beleza? Vamos entender agora? Todos os discípulos fogem. Todos. Todos. Só João que fica. O único que fica para ver a crucificação. Todos fogem. Mas elas continuam ali. Maria Madalena é uma das que permaneceram quando todos fugiram. E eu não sei como que você lida com a dor, como que você lida com o sofrimento, como que você lida com o caos, como quando você lida quando está tudo fora do lugar. Mas a tendência da maioria das pessoas é fazer o que todos os discípulos fizeram, é fugir, largar, abandonar. Essa faculdade está muito difícil, vou largar. Esse casamento está muito difícil, vou largar. Esse filho está muito difícil, eu vou. A autoescola está muito difícil, eu vou largar. Esse trabalho, esse patrão está muito difícil, eu vou largar. E as pessoas tendem a abandonar no meio do caos. Mas só quem é muito devoto arrisca a sua própria vida. E coloquei até aqui, enquanto muitos fugiram para salvar sua própria vida, Maria permaneceu para honrar a vida que ela recebeu, Cristo. E esse amor apaixonado que ela estava ali, eu botei aqui amor apaixonado porque a palavra paixão significa sofrimento, tá? Para quem não sabe, a palavra paixão é a raiz, né, dela, quer dizer sofrimento. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença, ela sofre dessa doença, né? Então, do latim é pati, trazido para o português como pati, de patologia. Pegou? É a mesma origem da palavra paixão. Pati vem para paixão. Por isso que é a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Tá? Para quem não sabe. Então eu coloquei um amor sofrido. Um amor que está ali agora sofrendo, mas está suportando em silêncio da cruz. E muitas vezes a gente, aqui eu coloquei até a dor da perda, mantendo-se fiel quando o cenário é de derrota. E muitas vezes, eu digo isso, muitas vezes as pessoas desistem muito fácil. As pessoas abandonam muito fácil, larga tudo muito fácil. E nós estamos vivendo num tempo onde tudo é muito líquido. As crianças não conseguem se reter em vídeos de 10 minutos, porque elas estão acostumadas com 30 segundos. Eu tiro isso pelas minhas duas que eu tenho em casa. Às vezes elas ficam vendo shorts na televisão, porque um desenho animado demora muito para acabar. A gente não conserta mais relógio. Quebrou? Compra outro. A gente não conserta mais celular quase. Quebrou a tela. Aí você vende, dá o seu, pega outro. De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. A gente está comprando um novo, às vezes aquele está bom ainda. Alguém que já usou
copo ou prato descartável? Eu lembro que no aniversário de 15 anos de Carla, você lembra da nossa prima? Era tudo de vidro, talher de prata. Só que tem que lavar depois. Quem quer lavar? Uso descartável. E está tudo muito assim. Só que está tão líquido, está tão descartável as coisas que a gente traz para a vida isso. Não está dando certo essa igreja, eu vou para outra. Não está dando certo que ser discipulador, eu vou procurar outro. Não está dando certo com isso aqui. Cara, não está dando certo com essa pessoa, não está dando certo com esse... Você pode colocar dentro se quiser isso aí. As pessoas desistem de tudo. Muito fácil. Eu estava vendo uma postagem que Léo colocou lá sobre, né, a musculação, né, sobre as pessoas que... Cara, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém consegue beber 2 litros e pouco de água por você. Ninguém consegue pegar um ferro lá e no seu lugar. Mas tem um cara que começou a beber, bebeu 1,5 litro de água. Ai, não aguento mais água. Estava acostumado a beber 2 copos, 3 copos por dia. Pegou o primeiro peso, ficou todo dolorido. É muito fácil desistir. Só que a nossa desistência envolve uma consequência de qualquer coisa. De tudo que você desiste, existe uma consequência envolvida nisso. Só que o nosso fervor, essa nossa devoção, ela não se contenta com um túmulo vazio. Jesus morreu. Eu vi, passei por tudo isso vendo. Eu fico imaginando o desespero daquela mulher. Não sei vocês, mas quando você ama alguém profundamente, e ela amava profundamente Jesus, eu fico imaginando ela vendo aquele sofrimento. E eu não estou dizendo só por ser Jesus. Qualquer pessoa humana teria um mal-estar de ver alguém sendo crucificado. Eu não gosto de ver gente acidentada na rua. Mãe, você se sente bem? Estou fazendo nada, vou lá para a pista ver se alguém é atropelado. Não é assim que acontece. Vou lá no necrotério fazer uns reconhecimentos lá só para ver. Não faz isso. Ninguém gosta de ver um corpo dilacerado. Não é normal. Mas aquela mulher estava vendo aquela cena com o amor da vida dela, com Jesus. E eu fico imaginando que muito pior do que ver uma situação de um corpo dilacerado é ver o corpo do seu amor todo dilacerado. E se você não sabe do que eu estou falando de Isaías. Que Isaías 53, ele vai falar de Cristo ferido, e vai falar a ferida, como se fosse uma coisa só. E se você não entendeu do que eu estou falando, Mel Gibson não conseguiu retratar o tamanho da ferida nas costas de Jesus. Porque uma quarentena menos 1, para quem não sabe sobre isso, vou só dar uma explicação rápida. Um soldado romano não poderia bater em alguém mais de 40 vezes. Não podia. Era só 40 chicotadas que podia dar. Então o que eles faziam? Dava 39, 40 menos 1, 39 chicotadas. E esqueci a conta. Vou ter que começar do 1 de novo. Uma quarentena menos 1. E eles, esqueci, olha só. E quando a ferida, não sei se você sabe, mas tinha na ponta daquele chicote ossos e metais, que quando eles cravavam na pele, ele arrancava parte da pele quando batia. Só para você ter uma ideia de que Isaías está falando. Quando Isaías fala que a ferida era uma ferida só, porque Cristo perdeu completamente a pele das costas, ficou completamente carne viva.
E ela vendo aquela cena do cara que me viu no meu pior estado, acreditou em mim, transformou a minha vida, me deu a paz, traduziu o meu sofrimento de lágrimas e dor em gratidão, fé, devoção. Eu não consigo ver agora o túmulo vazio. Eu não suporto isso. Roubaram ele, roubaram o corpo do meu mestre. Em João 20, no verso 13, diz assim: então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Não consigo imaginar. Quão terrível seria viver sem a presença de Jesus. Eu sou muito apaixonado por Jesus. E quando eu vejo essa mulher buscando a presença de Jesus, não conseguindo enxergá-lo, eu fico pensando em quantas pessoas têm Jesus à sua disposição todos os dias, e todas as horas, e não oram, e não leem, e não buscam a sua presença. Jesus está no nosso meio. E algumas pessoas não conseguem perceber. Jesus estava ali, no jardim. Eu estava orando ontem, e enquanto nós estávamos, a gente tira muito período de oração, e é bom orar, só não ora quem não conhece. Quem conhece, viver uma vida de oração, não tem outro estilo de vida melhor. Eu estava orando, eu estava com uma coisa assim no meu coração, sabe? Um pouco entristecido, sabe? Quando você está sem vontade de cantar uma bela canção. Eu estava orando, eu senti muito claramente o Espírito Santo, sabe aquela, eu não consigo entender a paz, né? A Bíblia diz, a paz que excede o entendimento. O Espírito Santo envolvido com a paz. Aí eu comecei a chorar. Aí eu perguntei a célebre frase de Davi: por que você está abatido, a minha alma? Por que você está perturbado dentro de mim? Eu sei que Deus é bom, eu vou louvar Ele. Essa circunstância não vai me impedir de louvar. Enquanto a gente estava naquele ambiente ali de adoração, de oração, Maria falou assim: você está triste, papai? Eu falei assim: não, filho, o Espírito Santo está enchendo, papai, porque eu não chorei de tristeza. Eu chorei porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que eu pedi ou pensei. É o poder dele que opera. Eu só preciso correr para onde Ele está. Eu só não posso perder de vista onde Jesus está. O túmulo está vazio, perdi o corpo do meu mestre. Onde Ele está? Então não importa mais nada. Não importa religião, não importa ritual, não importa placa de igreja, não importa, nada mais importa. Ela só queria a presença dele.
Ela não se importava com os soldados romanos, ela não se importava com o que iam dizer dela, ela não precisava de ter reputação, porque a maior dor dela era a ausência da presença de Jesus. Ela estava chorando porque não conseguia estar na presença dele. Eu vejo tantas pessoas que se juntam com Jesus por causa do que ele pode oferecer, mas na vida dela ele já tinha oferecido tudo, acabou, pronto, não tem mais nada para te oferecer. E por que ela voltava? Se ele não tinha mais nada para oferecer, se ele não tinha mais nada para dar além, agora só tinha a sua presença. Tem gente, eu botei até aqui, para Maria, a religião, o rito não importava mais, ela buscava ele. A ausência de Jesus era a sua maior dor, provando que o coração ardente não busca por benefícios, busca o beneficiador. Tem muita gente que busca a Deus porque eu estou precisando de cura, porque eu estou precisando de libertação, porque eu estou precisando de uma provisão financeira, porque eu estou precisando, e aí você coloca nessa, estou precisando o que você quiser, e Jesus pode fazer isso por você, mas o ponto não é sobre o que Ele pode fazer por você, mas é quem Ele é, e eu quero estar lá onde Ele está, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E não tem nada que Maria e Lana faça para me apaixonar mais por elas. Eu amo aquelas duas crianças, e está vindo um raizinho aí. Nada do que eles façam vai me fazer amar mais. Nada do que eles façam vai me fazer amar menos. Então não importa se elas tirarem boas notas ou notas ruins. Isso não vai mudar o meu amor. Isso não vai mudar que eu quero estar com elas. É duro ver o tempo passando rápido, elas crescendo. Estava falando com Letícia, a gente tem o quê? Mais 5 verões com Ana. E depois de 16 ela vai querer passar o verão com os amigos. Você está entendendo? Eu quero estar com ela, eu quero curtir tudo, agora. Eu não quero perder tempo nenhum, agora. Porque não tem a ver com o que ela tem a capacidade de fazer, lavar a louça. Ah, isso é muito pequeno. Eu quero Jesus porque Ele pode me beneficiar de alguma maneira, porque Ele pode trazer provisões financeiras, porque Ele pode curar uma doença, eu não quero saber nada disso, eu quero Ele. E a presença dEle é o que mais importa, e nada mais. Eu quero a presença de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. E quando eu andar pelos lugares, transbordando, transpirando Jesus pelos poros, as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a vida. E não é uma vida que a gente pode comprar. É de graça. Não é uma vida que eu possa conquistar. É de graça. Não envolve esforço meu. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando de quem é chamado pelo seu nome. Você se torna o anúncio da esperança. Olha só o que Jesus faz, João capítulo 20, no verso 16, Jesus disse, Maria. Jesus disse, Maria. E ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus continuou, não me detenha, não toca em mim. Para quem não sabe, a Bíblia ela faz muito pontos de ligação com outros textos. Esse texto aqui é um texto que muita gente não entende. Mas eu vou tentar de uma maneira muito breve tentar explicar esse pedacinho aqui que é muito complicado. Mas eu espero que vocês possam entender. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus tinha que subir para o Pai
e ele não podia tocar nela, correto? É o que a gente entendeu no texto? Mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu pai e o pai de vocês, para que o meu Deus, o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu contava que Jesus tinha lhe dito essas coisas. Jesus ressuscitou, e Maria foi a única pessoa que viu ele ressurreto num período crítico do ministério de Jesus. Eu não tenho tempo para abrir estudo, fazer um estudo bíblico, até porque a nossa hora já acabou já. Mas para pensar comigo. Eu vou saltear o conteúdo, depois vocês pesquisem em casa, para não dizer que o pastor está falando heresia. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz que todo cordeiro que é sacrificado, o sangue é salpicado no altar para a remissão dos pecados do pecador, correto? Você vai encontrar isso no livro de Levítico. Em Hebreus vai dizer que Cristo fez isso, só que com um tabernáculo celestial. Se eu não me engano, é Hebreus 7. Dentro de uma cronologia, a gente vai ver em Efésios que ele foi, na hora da sua morte, ele desceu até as regiões inferiores da terra, pregou o evangelho aos mortos e tomou a chave da morte, da vida e do inferno. São passagens salteadas, mas me mostra para mim uma timeline, uma linha do tempo muito clara, que Jesus, quando ele morreu, desceu da cruz, morto, ele foi sepultado, ele desceu até as regiões inferiores da terra, com o meu e o seu pecado que ele tinha carregado lá na cruz, ele recebeu o meu pecado, ele recebeu a minha maldição, ele recebeu as minhas doenças, ele recebeu a minha miséria, ele recebeu todo o mal que eu deveria estar sobre mim, ele recebeu, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então todas as maldições, ele pegou todas as maldições, todo o mal, todo o pecado da humanidade inteira, e estava sobre ele, não estava nele, presta bem atenção, estava em cima dele, não nele, estava aqui em cima. E aí ele vai, como diz lá no Salmo 24, e entra pelas portas eternas. Levantai as portas de vossas cabeças, levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Mas só que o inferno não reconheceu Jesus. Por quê? Porque ele não veio como Rei da Glória naquele primeiro momento, porque ele estava coberto com o meu e o seu pecado. O inferno não detectou quem ele era, porque ele estava cheio, coberto por cima dele, em cima, sobre ele, os nossos mal, toda a maldade da humanidade. E aí ele entra no inferno, o inferno não reconhece. Mas quem é o Rei da Glória? Quem é? E aí os anjos declaram: o Senhor forte e poderoso nas batalhas. E ele começa a entrar em batalha espiritual ali, jogando todo o nosso pecado, toda a nossa maldade na cara do diabo, toma a chave da morte do inferno, chega aqui na terra para recolher o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para poder salpicar lá no céu. Mas ele não tinha chegado no céu ainda, ele encontrou com quem? Com a apaixonada, por aquela que não conseguia ficar longe da sua presença. Se todos os discípulos tivessem a mesma paixão por Jesus que Maria Madalena, todos eles tinham encontrado com Jesus ali. Todos os discípulos de Jesus poderiam ter encontrado com ele ali, se eles tivessem a mesma intensidade no coração que aquela mulher, a mesma devoção que ela. Eu não sei como é que seu coração é ardente por Jesus, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus, pelo ministério de Cristo. Mas quando ele chega naquele lugar e ele encontra Maria, e depois que você encontra Jesus, a gente não consegue mais viver uma vida comum. A gente tem que anunciar que Ele está vivo, que Ele está reinando, que Ele é poderoso. Olha, fala para os seus irmãos que eu estou vivo. Você tem alguém do seu lado para você dizer assim: olha, fala para os seus irmãos que Jesus está vivo, né? Lá no seu condomínio tem pessoas que precisam saber que Jesus está vivo.
gente vai sair daqui hoje com esse coração ardente, querendo anunciar Jesus por toda parte, querendo falar que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele é poderoso, que Ele mudou a minha história. Não tem como viver sem anunciar. E no momento que Maria ouve o seu nome sendo pronunciado por Cristo, agora Ele dá uma missão para ela. O amor que contempla, o amor que fica observando, né, de Maria Madalena, agora se transforma inevitavelmente na sua própria missão. Quando você começar a olhar para Jesus e Ele chamar você pelo seu nome, você precisa fazer alguma coisa a respeito e anunciar que Ele vive e reina. Deus pode fazer muitas coisas maravilhosas, coisas poderosas nas nossas vidas, mas que isso não seja o alvo da nossa dedicação, da nossa busca. Que o alvo da nossa busca seja a presença dEle, porque quando Ele estiver presente, vai ser tudo diferente. Hoje a gente cantou muitas canções que falam da presença, né? Eu vou fazer não precisa vir banda não, a gente já passou da hora. Eu vou só cantar um louvor e a gente ora.